Primeira de João, capítulo de número 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno é um dos títulos de Satanás. Ele é chamado de diabo, antiga serpente, dragão, semeador de joio, é chamado de mentiroso, pai da mentira, é chamado de Beuzebu, mas é chamado também de maligno. Algumas pessoas alegam que o diabo não existe porque não tem nome, tem apenas títulos, adjetivos, não tem nome, substantivo. A Bíblia responde, porque de acordo com o que está escrito aqui em Salmo de número 5, ou melhor, Salmo de número 9, Salmo de número 9, é dito o seguinte, Salmo de número 9, versículo 5, diz o seguinte: repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Esse ímpio aqui no artigo definido é uma representação do diabo. Destrói o ímpio e para sempre lhes apagas o nome. O diabo não tem nome. A Bíblia, respondendo a Bíblia, o diabo não tem nome, por isso que ele só tem título. É o ímpio propriamente dito. Muito bem, então aqui é dito que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro tem a influência do maligno. O maligno influencia o mundo através das suas propostas demoníacas e tem levado o mundo à total derrota e a uma vida miserável do ponto de vista moral, espiritual, ético e assim por diante. Capítulo 12 do Apocalipse, o versículo de número 9, diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele seduz todo o mundo. Por isso que o mundo jaz no maligno. Ele seduz e influencia esse mundo a cumprir com a vontade dele. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, que são os demônios. Então, o diabo, ele seduz todo o mundo para que o mundo, a humanidade, faça a vontade dele. O que é que a Bíblia nos adverte? Nós, como povo de Deus, aqui aos Efésios 4, 26, ou melhor, 27. Vamos ler o 26 também. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Muito bem. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira não é obra da carne? Está lá em Gálatas 5, a partir do 19. A ira é obra da carne. Quando a pessoa manifesta as obras da carne, ela está sendo influenciada por Satanás. Está dando ouvido à voz de Satanás, está fazendo a vontade de Satanás. E a Bíblia aqui nos adverte para que não venhamos a dar lugar ao diabo. 1 Timóteo 2, 25 e 26,
diz o seguinte, 1 Timóteo 2, não, 2 Timóteo, 2 Timóteo 2, 25 e 26, fala o seguinte, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Precisa conhecer a verdade, porque o diabo é o pai da mentira. E eu vou citar essa referência, eu vou ler. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então as pessoas que vivem para a insensatez, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, estão fazendo a vontade do diabo. É o que está escrito aqui. Olha só o que Jesus falou em João, um versículo muito conhecido. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Quereis satisfazer-lhe os desejos. O homem quer satisfazer os desejos e a vontade do diabo, o homem sem Deus. Ele foi homicida desde o princípio, porque foi ele que matou Adão e Eva, espiritualmente falando. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, Deus é uma realidade? É uma realidade, mas o diabo também é uma realidade. O céu é uma realidade? O céu é uma realidade. O inferno também é uma realidade e foi preparado para o diabo e seus anjos, e muitos estão indo para lá de livre e espontânea vontade, porque se recusam a crer no Evangelho de Jesus Cristo. Mateus 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Deus não preparou o inferno para o homem, mas o homem está indo para lá de livre vontade. De acordo com o Evangelho de Jesus, conforme João, no capítulo 13, olha só o que está escrito aqui. 13 de João, versículo 2, diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor, não é o 2 não, é isso mesmo, eu estava lendo aqui, em Atos, João 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Quando as pessoas traem a Deus, quando as pessoas se rebelam contra Deus, quando as pessoas de forma deliberada desobedecem a Deus, se apostatam da fé, elas estão dando lugar ao diabo, é o que está escrito. Não é isso? Né? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Então o diabo coloca essa proposta no coração do homem, e o homem acaba cedendo quando ele não tem compromisso com Deus. Foi o que aconteceu com Ananias. Capítulo 5, agora sim, Atos. Capítulo 5, versículo 3 de Atos dos Apóstolos, olha só. 5:3. Então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que metisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O Satanás encheu o coração do Ananias e da Safira, sua esposa, para mentir ao Espírito Santo. E mentir ao Espírito Santo é muito sério. Eles acabaram sendo mortos. Deus os matou. Encheu o coração porque o diabo
influenciou os seus pensamentos, o seu propósito, o plano maléfico e a ação daquele plano. Para finalizar aqui, em Lucas, capítulo de número 22, olha só. Capítulo de número 22 de Lucas, ok? Diz o seguinte, versículo 2, 22, 2. É isso? Não, 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. O diabo entra na vida de uma pessoa que não dá lugar a Deus, que não se submete a Deus e a sua palavra. O diabo entra. O diabo é uma realidade. Ele tentou Jesus no deserto, apresentou aquelas 3 propostas, mas foi derrotado porque Jesus se utilizou da palavra, ele estava sendo orientado pela palavra, protegido pelo Pai e guiado pelo Espírito Santo. Em permanente vigilância e oração. Foi assim que Jesus nos ensinou em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, o Espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, fica aqui essa reflexão a respeito da realidade do diabo, porque muitos, infelizmente, hoje já não creem mais no diabo, na existência dele. Acha que o diabo é apenas uma força, uma energia, mas não é uma personalidade. E, no entanto, a Bíblia mostra o diabo pensando, raciocinando, tendo sentimentos, emoções e vontade. Ou seja, são faculdades peculiares, únicas e exclusivas de uma personalidade, de uma pessoa. Se você achou interessante esse conteúdo e não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Valério Ponte. Amém.